por rever os irmãos também, né? Estamos aqui hoje, um grupo muito bom, graças ao Senhor, e por mais um ano também que se inicia, nós estamos bastante alegres nos feitos do Pai. Ele deseja que nós então avançamos no conhecimento dele, e a gente vai tratar hoje sobre esse tema aqui que é tão importante para nós, a evidência da maturidade espiritual. Então vamos ler aqui, irmãos, em primeiro lugar, Hebreus capítulo 5, versículo 13, que está aí destacado na palavra, Hebreus 5, verso 13, que diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nas Tuas mãos entregamos este tempo. Te damos muitas graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos congregado. Obrigado porque o Senhor tem colocado esta motivação em nosso coração, este anseio, este anelo por Ti mesmo. E nesta manhã, Pai, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, esvazia as nossas mentes, para que então possamos estar ministrando a Tua palavra de uma maneira que Teu Espírito nos possua, nos guie, nos dirige para aquele que é o nosso tudo, que é o nosso amado Senhor. Fale com cada um de nós, frutifique a Tua palavra em nossos corações, nos edifique, continue, Pai, formando a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nosso interior, para que possamos expressá-lo de uma maneira tão preciosa. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, só mais um detalhe aqui importante, quero dizer para vocês que hoje à noite nós vamos ter a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, e vamos também trazer uma palavra sobre o que significa ser habitado pela doçura de Cristo e como que Ele se expressa, se manifesta através de nós. A gente vai perceber que quão fundamental, quão importante é sermos habitados por Cristo, e quando Ele se manifesta, as pessoas conseguem perceber a doçura que é o nosso amado Senhor. Então, o que nós precisamos urgentemente é da manifestação da vida de Cristo em nós. Irmãos, isso é tão precioso, e que privilégio nós temos de poder nos reunir em torno da mesa do Senhor. Então, o Pai tem preparado para nós esses momentos tão fundamentais, que para o povo do Senhor é algo assim tão sublime, é algo assim tão maravilhoso. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, vocês sabem que Hebreus é uma carta de exortação. Ao mesmo tempo que o Espírito exorta os irmãos, também nos exorta, ele também encoraja. Isso é fundamental, é uma obra plena do Espírito Santo de Deus. Ele primeiro mostra todas as nossas deficiências, no caso de Hebreus, negligência, imprudência, muitas vezes descaso para com o Senhor, mas por outro lado ele vai também nos encorajando, mostrando o trilho pelo qual nós devemos seguir. Então aqui, ele insistentemente fala de uma maneira tão clara que aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Irmãos, quando nós nascemos de novo, 1 Pedro 2,2 diz que é para nós desejarmos ardentemente como crianças recém-nascidas. Isso pode ser uma pessoa de 70 anos. Se ela nasceu de novo, ela é espiritualmente uma criança, um bebê em Cristo. Ela necessita de leite, que é a palavra. E a palavra fala que é para nós desejarmos ardentemente o genuíno leite espiritual. Existem muitos leites por aí que não é genuíno. O leite da palavra é o genuíno para bebê, para criança. Mas, queridos, nós vamos tomando o leitinho da palavra, mas chega um tempo na nossa vida que precisamos de comer papinha, de comer alimento sólido, para que então o Pai possa usar-nos. Deus nunca vai usar uma pessoa se primeiro Ele não trabalhar nessa pessoa. Nós não queremos trabalhar para Deus, para o Senhor? Queremos, todos nós queremos.
Este é o anseio do nosso coração. Mas se nós não formos, em primeiro lugar, trabalhados pelo Senhor, Ele não pode nos usar, porque o Pai não vai confiar a sua obra a nós, se nós não estivermos aperfeiçoados, se nós não estivermos completos em Cristo Jesus. Então Ele vai nos trabalhar, e a maneira que Ele trabalha em nós é um pouco dolorosa, porque, irmãos, para remover as nossas impurezas da alma, precisamos passar por uma depuração. Somente uma pessoa experimentada, ela está apta para ir para a guerra. Lá em Números, quando o Senhor então, através de Moisés, mandou selecionar as pessoas para irem para a guerra, mandou separar os de 21 anos para cima, os maduros que tinham já muita experiência, estavam sendo treinados para a guerra. Então eles eram capazes de ir e lutar as batalhas de Deus. Deus batalhava através deles e eles eram vencedores. Quando é que foi que Deus, nosso Pai, perdeu uma guerra, perdeu uma batalha? Nenhuma. Muitos afirmam que Ele perdeu sim, que foi na cruz do Calvário. Mas ali na cruz, meus irmãos, quando os judeus crucificaram o Senhor, usando aqueles soldados romanos, ali parecia que era o fim do nosso amado Jesus, mas era simplesmente o começo da vitória dele. Porque quando o viram crucificado, eles contemplaram o Senhor Jesus ali crucificado e disseram: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, desça da cruz e creremos nele. Mas ele veio com um propósito de morrer numa cruz, para que então pudesse executar a nossa redenção. Mas ali na cruz, Colossenses 2, versículo 14 e 15, fala que ele triunfou sobre principados e potestades. Ali na cruz, Jesus não estava sendo derrotado, pelo contrário, Ele estava derrotando o pecado, Satanás, o mundo, principados e potestades. Ele triunfou, diz a palavra, triunfou deles na cruz. E nós sabemos que cruz não é lugar de triunfo, mas para Deus é. Então, irmãos, interessante, mais interessante ainda, é que naquela cruz, no corpo de Cristo, Ele executou uma redenção plena e perfeita, porque nós também, como foi dito aqui através do nosso irmão, que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Então, queridos, os que são do Senhor, guarde bem isto aqui, os que são do Senhor não precisam temer nada e nem a ninguém, porque os que são de Cristo, lá em João 5,24, fala que passaram da morte para a vida. Então a morte não tem mais nenhum domínio sobre um filho de Deus, porque nós temos a vida dentro de nós. Lembra lá de 1 João 5,12? Aquele que tem o Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então nós temos o Filho habitando em nós, porque Ele removeu o nosso pecado e Ele veio habitar dentro de cada um de nós. Então, o que nós temos que temer? A morte já foi vencida, o pecado foi extirpado de nós, erradicalizado de nós, aniquilado de nós, e os nossos pecados cometidos anteriormente, Hebreus 8,12 fala que Ele não se lembra mais. Não é lindo isso, irmãos? Porque a obra do Calvário foi plena, foi perfeita. Agora, um detalhe muito importante aqui que talvez possa te ajudar no teu crescimento com o Senhor. Isso, irmãos, nós nunca podemos esquecer. Nós temos que sempre lembrar o nosso coração da verdade tão preciosa que ocorreu, para que nós então venhamos expressar uma vida madura com o nosso amado Senhor em Cristo. É preciso, cada um de nós, sermos enxertados na oliveira verdadeira. Nós cantamos uma canção aqui, Oliveira Verdadeira, o nosso Senhor, que nós éramos uma oliveira brava, fomos enxertados no nosso Salvador. Não mais eu, mas é Cristo. Ele é a oliveira verdadeira. Mas, queridos irmãos, o enxerto, às vezes quando a gente pensa no enxerto assim, a gente não para dimensionar a grandiosidade disto.
O enxerto, para enxertar, humanamente falando, hoje faz mistura de limão com laranja, então produz limão doce, porque foi enxertado. Mas para que haja um enxerto, o que acontece? O que tem que fazer? Planta junto ali? Não. Você tem que fazer um corte naquela árvore e enxertar ali um raminho, para que então ele possa, ligado àquela árvore que foi enxertada, por exemplo, uma laranjeira brava, que é enxertada numa laranjeira boa, ela vai produzir bons frutos. Agora, queridos, isso nos chama muito a nossa atenção, que para nós sermos enxertados em Cristo, exige um corte. E este corte foi feito em nosso amado Senhor, lá na cruz do Calvário, porque senão não haveria possibilidade de nós sermos enxertados nele, irmãos. O tronco onde nós fomos enxertados, para que nós fôssemos enxertados naquele tronco, foi necessário que houvesse um corte naquele tronco, para que pudéssemos ser enxertados nele, para produzirmos frutos. Então, se você quiser saber onde você foi enxertado, olhe para a cruz, para o nosso amado Senhor. Lembra que quando ele morreu, que grande corte fizeram ali nele? Ele rendeu o espírito, disse: está consumado, rendeu o espírito e ele faleceu. Ele entregou a vida. Ele disse assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se ele não tivesse dado a vida por nós, ele nunca morreria. Então ele entregou a sua vida. Então depois eles puderam fazer um corte nele. E João vai dizer, em 1 João capítulo 5, que do seu lado saiu sangue e água. Sangue fala da purificação e água fala da regeneração. Então, naquele corte ali, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Que coisa linda, irmãos. E agora é o Pai, na mesma proporção que o Pai cuida do Filho, e nós estamos no Filho, e através de Cristo somos feitos filhos de Deus. João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos ou feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, graças ao Senhor, que aquela árvore com A maiúsculo, que estava lá no Éden em figura, a árvore da vida, essa mesma árvore estava naquele madeiro, na cruz do Calvário. Aquela árvore com A maiúsculo é o nosso Senhor Jesus, lá no Gólgota. Ela foi rachada. Ela foi rachada pela lança do mais profundo ódio infernal. Mas naquela árvore que estava na cruz, nosso amado Senhor, em realidade espiritual, nós nascemos como filhos de Deus, filhos eternos, passamos da morte para a vida. Isso é tão maravilhoso. Porque, irmãos, presta atenção, que não pode haver nenhum enxerto na deidade, a não ser que seja ali no lado ferido do nosso amado Senhor. Irmãos, quanto amor, quantas bênçãos procede do Calvário para nós, da pessoa de Cristo. Aquela árvore foi crucificada em uma árvore. Que coisa mais interessante. O grão de trigo caiu na terra e graças ao Senhor ele morreu. E porque ele morreu, ele produziu muitos frutos. E quem são esses frutos? Todos nós aqui, individualmente. Somos frutos do penoso trabalho da sua alma. Penoso trabalho. Irmãos, quanta dor o nosso amado Senhor Jesus sofreu ali naquela cruz. E por que ele fez isso? Porque ele não se incomodou com o sofrimento, não se incomodou com as dores, com as injúrias, porque ele queria ter uma noiva, a sua igreja. Ele trocou a alegria, ou seja, ele trocou o sofrimento, todo o sofrimento, pela alegria que lhe estava proposta. E esta alegria é a sua noiva, é a sua igreja. Irmãos, que coisa linda isso. Então é necessário também um corte em nós também. Nós fomos ali como que
cortados para que pudéssemos sermos enxertados naquela videira. Claro que o Senhor Jesus, ele morreu uma morte literalmente de cruz, e nós morremos uma morte de cruz, mas de uma maneira pela fé. Olha o cuidado do nosso Senhor. Imagina se você fosse crucificado literalmente. Imagina o primeiro cravo na tua mão, como é que você iria gritar de tanta dor? Imagina o segundo cravo, imagina os pés. Misericórdia, irmãos. Então é pela fé. Então, pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, o Pai, nos deu um grande presente, seu amado Filho. Ou seja, nos deu o Filho para nós, e o Pai nos deu nós para o Filho. Agora, para que aconteça um dia este casamento, nós precisamos crescer. A noiva precisa amadurecer. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque Jesus, ele não vai casar com uma menina. É necessário que nós venhamos a crescer. Nós temos que parar de tomar leitinho. Porque quem toma leite, diz a Bíblia aqui, é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Então, é necessário que nós começamos a desejar alimento sólido, uma vida íntima com o Senhor, uma vida de leitura da palavra, para que Ele então comece a produzir em nós um amadurecimento espiritual, a formação de Cristo em nós. Então, queridos, graças ao Senhor que Ele tem colocado essa disposição no nosso coração, e a gente vai hoje analisar junto a evidência de uma vida madura, a evidência da maturidade. E infelizmente nós estamos muito distante ainda de uma realidade da formação do caráter de Cristo em nós. Ontem nós estávamos comentando aqui com alguns irmãos à noite que todas as obras que o Pai faz são perfeitas. De todas as obras, Ele fez todas as obras. Isaías 26, verso 12 fala: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu a fizeste, ou Tu a fazes por nós. Ele faz por nós, mas com o nosso auxílio. Nós trabalhando, mas sobre a orientação dEle, sobre a égide do Espírito. Como que andar no Espírito. Então, por isso que é interessante, irmãos, que uma pessoa madura, quando o caráter de Cristo está sendo formado nela, e Deus é perfeito em tudo que faz, todas as obras dele são perfeitas, Ele habita em nós, tudo que o Pai quiser fazer através de nós, Ele fará de uma forma perfeita, porque Ele vai usar as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos pensamentos. E se temos alguns pensamentos desalinhados, temos, irmãos, muitas dicas na palavra de Deus sobre o que pensar. Filipenses 4:8, pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Então, que o Espírito Santo ocupe os nossos pensamentos com os pensamentos da palavra do Senhor mesmo. Quando nós então temos os pensamentos voltados para a palavra, iremos pensar biblicamente, estaremos sempre ouvindo a voz dele, as nossas ações consequentemente serão perfeitas também, porque está sendo regidas pelo Espírito Santo de Deus, é Ele habitando em nós. Você já parou para pensar que a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito, habita dentro de você, habita dentro de nós? Então agora Ele vai se expressar através de nós. Hoje à noite a gente vai verificar quão doce é ser habitado por Cristo e quão precioso é a manifestação da vida de Cristo em nós. E como que Ele se manifesta? Quando as nossas vidas são ligadas ao Senhor, vivemos em união com Cristo, é impossível as pessoas nos contemplarem e também não contemplar o nosso Senhor. Por quê? O nosso modo de falar será um falar agradável, será um falar temperado com sal, será um falar assim gostoso, percebe? Então as nossas atitudes, elas serão amorosas. Lá em 1 Coríntios 16, verso 14, Paulo fala assim, que todos os vossos atos, sejam feitos em amor. Quando que vamos fazer tudo em amor?
quando o caráter de Deus, de Cristo, for formado em nós. Deus é amor. Então, o caráter de Deus é amor. Então, se Cristo é a nossa vida e todo o amor de Deus está em Cristo, nós já temos o amor de Deus, mas ele tem que ser exercitado para que as nossas atitudes, os nossos atos sejam feitos em amor. Nós já temos em nós, irmãos, tudo. Lá em 2 Pedro 1,3 ele disse assim: visto que pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo de Cristo. Conhecimento completo, meus irmãos, o que significa? Conhecer Cristo plenamente. Ele é perfeito, ele é pleno. Então, já que nós não gostamos de conhecer, já que nós gostamos, aliás, de conhecer coisas, por que não venhamos a conhecer aquele que é perfeito, aquele que é pleno? Quando nós conhecemos a Cristo ou desejamos conhecê-lo, isso, irmãos, leva algum tempo. Você tem que ter tempo com Ele, num lugar isolado com Ele, para desfrutar dele. Lembra de Moisés? Quando Moisés estava na tenda separado, Deus ia lá na tenda de Moisés para ter comunhão com ele. Lembra quando Deus chamou Moisés para subir no monte para receber então as tábuas da lei? Quantos dias Moisés ficou ali, irmãos? 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desceu, quando o povo contemplou Moisés, o que eles viram? Viram, o rosto dele estava... Moisés nem percebia aquilo. Estava como que aquele facho de luz que envolvia o seu rosto. Então ele tinha que depois colocar o véu. Percebe? Aquela figura lá linda, aquela realidade que Moisés vivenciou com o Senhor, é a glória. Porque Deus, Ele é a glória. Moisés estava diante de Deus. A glória, o que é glória? Aquele facho de luz. Ele é a glória, Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Cristo é a nossa vida. E a palavra fala que vós sois a luz do mundo. Irmãos, que brilho que nós temos, irmãos. Será que nós temos um brilho na face? Quando as pessoas conversam conosco, será que nós tocamos essas vidas? Ou pelo menos, será que o nosso coração, ele emana essa luz do Senhor, essa luz divina, esse facho de luz de glória? Quanto mais tempo você passa com o Senhor, mais haverá a manifestação da glória dele. Isso é precioso. Aconteceu no passado, hoje não é diferente também. As pessoas querem ver em nós Cristo. E o que elas estão vendo? Doutrinas, regras, mandamentos, não pode isso, pode aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus do céu, que engano! Nós temos que nos voltar para Ele. O Salmo 34 fala assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que lindo é isso, irmãos! Como nós precisamos ganhar essa dimensão de vida de Cristo em nós. Não adianta você saber que Cristo é a sua vida. Você tem que fazer uma pergunta assim: está havendo na minha vida a manifestação da vida de Cristo? E um detalhe importante, irmãos: Jesus, guarde bem isto, Ele só irá manifestar em um homem e uma mulher que já morreu com Ele, não apenas morreu com Ele, mas que traz, por onde quer que vá, o morrer de Jesus em seu corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou em outras palavras, Jesus só irá se manifestar em alguém que já morreu com Ele. Não tem outro caminho, irmãos, porque é bíblico. 2 Coríntios 4,10 diz assim: trazendo sempre e por toda parte o morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste. E aquele extraordinário texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meu irmão, que privilégio é ser filho de Deus. Quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. E nós sabemos que Cristo está para se manifestar. Ele já está com a mão na maçaneta da porta. Tiago fala que o rei está às portas. Então ele já está com a maçaneta ali. Irmãos, o nosso amado Senhor está nos esperando muitos anos, mais de 2000 anos. E até quando a gente vai viver uma vida de criança espiritual? Nós somos chamados para uma vida de maturidade com o nosso Senhor. Então vamos avançar aqui e ver alguns detalhes fundamentais para com a nossa vida com o nosso Senhor. Em primeiro lugar, a maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas sobretudo da prática. Um cristão maduro não é necessariamente aquele que sabe mais, mas aquele que sabe aplicar o conhecimento que tem das Escrituras para viver de modo digno de Deus. O conhecimento sem a prática não produz maturidade espiritual. Queridos, não adianta nós sabermos, termos conhecimento da palavra. Deus não está preocupado com isso. Aliás, isso é muito importante, você conhecer as Escrituras. Mas, queridos, aquilo que o Pai revela no seu coração, você tem colocado em prática. Como que podemos colocar em prática? Em primeiro lugar, o Pai não deseja apenas formar Cristo em nós, mas toda a revelação bíblica do Pai, Ele também quer formar em nós. Você sabia que quando você nasceu de novo, o que o Pai colocou no seu coração? A Bíblia verdadeira, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra, o logos. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus verdadeira vem para nós, para dentro de nós. Ele profetizou através do profeta Jeremias, dizendo o seguinte: nas suas mentes imprimirei as minhas leis, no seu coração as inscreverei. Então nós já temos. Agora, quando nós vamos ler a palavra de Deus, Ele começa a despertar aquilo que nós já temos. Entende? Olha que coisa linda, está revelado. Então, Senhor, forma isto no meu coração. Eu já tenho, mas não está formado ainda. Forma isto em meu coração. Sabe por quê, irmãos? É tão importante isso, para que nós não sejamos mais como que crianças imaturas. Crianças imaturas, elas são levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Vamos colocar aqui um exemplo. Se eu disser que no próximo domingo vai vir aqui um missionário pregar, e ele vai pregar de cabeça para baixo, plantando bananeira, aqui não vai ter lugar de pôr pessoas. O povo evangélico é muito místico, e eles gostam de espetáculo, gostam de muvuca, gostam de barulho, e é no silêncio que Deus fala. Deus nunca vai falar no barulho. Por isso que palavra de Deus é só para quem é filho de Deus, que ama o Senhor. João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Entende, irmãos? Não é no barulho. Hoje em dia nós temos esses grandes templos, né? Tudo com preto, esquisito e barulho, e falando em nome de Deus, mas cadê Cristo e a cruz? Começa a pregar a verdade, para você ver o que acontece. As pessoas não suportam, elas não suportam a sã doutrina. Por isso que hoje em dia, quando uma pessoa não se sente bem em uma comunidade, ela vai para outra. Ela quer um local onde ela se sinta bem. Isso é um engano terrível. A palavra de Deus, ela desnuda o nosso coração, ela mostra quem nós somos, quem Deus é, aquilo que Ele fez. Queridos, que maravilha que é isso. Vamos ler aqui, irmãos, Hebreus 5,14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática,
tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, você já nasceu de novo? Você já creu em sua morte e ressurreição com Cristo? Agora, se você nasceu de novo, se preocupe com a salvação da sua alma. Entende? Você já é filho de Deus, mas Ele quer depurar a sua alma. E de que maneira que possamos então alcançar a maturidade? Pela prática. Olha aqui, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Abram comigo lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui que é fundamental. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Presta atenção, irmãos. Diz assim o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, o quê? Implantada. Essa palavra aqui no original significa enxertada. Enxertada, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa. Mas você já não foi salvo? Sim, eu fui salvo quando eu criei em meu novo nascimento em Cristo, quando eu fui regenerado. Mas aqui eu tenho informação de que a palavra de Deus em vós implantada, ela é poderosa para salvar a vossa alma, minha alma. O que é a alma? É aquilo que você é. O seu espírito estava morto, foi regenerado quando você creu em sua inclusão no corpo de Cristo, que participou da união com Cristo, da sua morte e ressurreição. Cristo é sua vida. Aqui o problema do pecado foi resolvido, mas você tem uma alma. É que a gente não percebe, irmãos, que nós somos tão implicantes, nós fazemos julgamentos, nós discordamos daquilo que é verdadeiro, nós amamos aquilo que Deus odeia e nós odiamos aquilo que Deus ama, nós somos rabugentos, é a alma. Então Ele quer purificar essa alma. Então esse texto aqui é a chave, irmãos. Primeiro, despojando-vos de toda impureza. A nossa alma, como que ela vai ser purificada? Quando nós vamos despojar as coisas. Então, o Senhor revela que você é muito nervoso, você é muito irritado. Então Ele vai tratar isso com você. E Ele começa a mostrar, criar circunstâncias ou trazer pessoas que vai te irritar. Pessoas que vai colocar o dedo na sua cara e falar, você não vale nada. Rapaz, isso nos ofende muito. A gente gosta muito de fingir humildade, a gente se rebaixa, a gente finge, mas eu quero ver ser humilhado. A sua reação diante de uma humilhação é que vai determinar o quanto você tem de Cristo. Pedro fala assim, Jesus, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Eu estou aprendendo a me vingar de pessoas que fazem bem para mim. Vingar na mesma proporção. Mas quando as pessoas fazem mal para nós, a gente também gosta de se vingar na mesma proporção. Mas Jesus não se vingava, mas entregava àquele que julga todas as coisas retamente. O dia que você começar a amadurecer, você vai perceber que quando as pessoas te humilham, todas aquelas humilhações, você sabe que por detrás daquela humilhação está as mãos moldadoras do Senhor trabalhando em você. Então, quando a pessoa te irrita, quando a pessoa te xinga, te maltrata e diz todo o mal contra você, você sabe o que uma pessoa madura faz? Lá em Mateus, deixa marcado aqui, abra lá em Mateus capítulo 5, versículo 11. Irmãos, isso aqui é uma evidência de uma pessoa madura. Versículo 11. Bem-aventurados, nós já conhecemos essa palavra, o que ela significa bem-aventurados, né? É profundamente feliz.
Bem-aventurados sois quando? Quando que nós vamos ser bem-aventurados? Quando por minha causa, por causa de Cristo, porque tem muitas pessoas que procuram perseguições. Por minha causa, por causa da justiça, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Já pensou? Qual que é a tua reação quando a pessoa mente e diz todo o mal contra você? A tua primeira reação é se justificar. Eu não, não sou não é assim? Mas olha o versículo 12, quando isso acontecer, quando as pessoas te perseguir, mentir e disser todo o mal contra vocês, versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está vendo, irmãos? Então, quando alguém falar mal de você, pega o telefone dele, liga para ele, fala: olha, você está falando um pouco, tem muitas coisas a meu respeito que você não sabe, então vou te dizer para você falar a verdade completa. Entende? E solta foguete, regozijai-vos, alegrai-vos quando as pessoas estão dizendo mal de você. Por quê? Porque teu cristianismo está funcionando, você está amadurecendo. Porque todas essas injúrias, diz a Bíblia, que caíram sobre o meu Salvador. Se caíram sobre o meu Salvador, por que eu tenho que ficar indignado? Mas nós ficamos porque a nossa alma tem que ser despojada disso, irmãos. Despojai-vos. Olha lá Tiago 1. Olha aqui que lindo que é esse texto aqui. Se você nasceu de novo, portanto, Tiago 1:21. Despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada ou implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora, olha o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que adianta, irmãos, nós nos reunirmos como igreja do Senhor, ouvirmos a palavra e não colocamos em prática? Isso é enganar nós mesmos. Estão me compreendendo? Quando eu estou lendo a Bíblia, normalmente as pessoas, quando lê a Bíblia, falam: puxa vida, esse texto aqui cabe certinho para aquele meu irmão. É para você, não é para o seu primo, é para você. Para você. Entende? Então coloque isso em prática, fala: Senhor, eu não consigo, ajuda-me, Senhor. Ele vai lhe ajudar, mas o problema é que nós não queremos crescer, nós queremos ficar tomando leitinho. Menino aí de 25, 27 anos, a mãe e o pai têm que levar leitinho para ele na cama. Não, irmãos, isso é uma incoerência muito grande. Então nós temos que estimular os nossos irmãos a crescerem, a sair da infância espiritual. Quando nós estamos numa vida de maturidade espiritual, ninguém mais vai nos enganar. Sabe por quê? Olha aqui que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 4, verso 13. Diz assim, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Artimanha dos homens, quem são esses homens aqui? São os líderes evangélicos. Artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós não temos que seguir homens. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que Cristo é para nós, irmãos? Colossenses 3,11.
porém Cristo é tudo. Então cresçamos em tudo. Irmãos, nada mais importa neste mundo a não ser o nosso amado Senhor. Nós temos sim responsabilidades, temos nossos trabalhos, tudo, mas irmãos, começa a cuidar das coisas do Senhor, as coisas do Pai. O Pai vai cuidar dos teus negócios. Nós temos que largar a mão de ser cabeça dura. Até quando nós vamos ter que apanhar para poder aprender a lição? Então, cuida das coisas do Senhor, das tuas coisas Ele cuida, porque aquilo que a você concerne, Ele levará a bom termo. Agora, a gente se preocupa com as coisas nossas? Não, você tem que se preocupar com as coisas dele, e Ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si. O que é viver para si? Para as minhas coisas. Eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para minha esposa, para o meu marido. Sim, isso é uma responsabilidade, mas que acima disso está o Senhor. Ame o Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas, essas outras coisas, que outras coisas você precisa além de comida, bebida e vestimenta? Não precisa de mais nada, mais nada. Nós somos tão bobinhos, irmãos, às vezes, nós agimos como crianças. Agora o Pai, Ele deseja ter uma família de filhos amadurecidos, uns homens e mulheres que se posicionam. Que seja, na última reflexão nossa aqui no domingo à noite, que tomem a dianteira, que tomem a frente. São as colunas e baluartes, os pais da igreja. A igreja sempre teve seus pais, nos quais o Senhor os amadureceu e o Senhor os trabalhou com eles, porque os pais da igreja são aqueles anciãos que se sentam na porta, e porta fala de revelação. Lá em Cantares 5,14, lá fala que os anciãos não estão mais na porta, por isso os jovens não cantam mais. E porta fala de revelação. Revelação. Lá em Apocalipse 3, versículo 8, eis que coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém fecha. Porta de revelação. Ele abriu uma porta para nós, de revelação. Isso Ele vai conferir aos seus anciãos. Cadê os anciãos da igreja? Que toma a dianteira, não está centralizada só no homem aqui, no líder da pregação da palavra. Todos nós, o Pai deseja contar com todos, irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. Mas cadê os anciãos? Cadê os pais da igreja? Porque os pais da igreja, hoje em dia, eles não querem assumir responsabilidade, porque tudo que entra tem que passar por eles, e tudo que sai também tem que passar por eles, e tudo que entra e sai, nós teremos que dar conta diante do Pai depois. Por isso que nós temos que nos posicionar. Não vamos permitir mais, irmãos, pessoas que não conhecem o Senhor, que não vivem uma vida com o Senhor, subir nesse púlpito aqui para pregar mensagens. Não, nós temos que conhecer a vida dessas pessoas, se de fato é um homem do Senhor, senão vai fazer um estrago muito grande no rebanho. Então os pais da igreja têm que se posicionar. Nós temos que se posicionar como homens e mulheres maduros do Senhor. Entende, irmãos? Será que Ele pode contar conosco? Será que Ele pode contar com você? Esse é o nosso chamado. Então, queridos, é pela prática que tem as suas faculdades exercitadas. Você se lembra de Mateus 7, 24, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim? Vamos lá para o texto. Quero que vocês guardem bem esse versículo aqui. A prática da palavra, irmãos, é algo tão fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos praticar a verdade. E veja aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24. A prática significa que nós estamos edificando tudo pela prática em cima de fundamento. O fundamento é Cristo. Mateus 7, 24 diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que vai acontecer? Ele não está dizendo que nós não vamos ter dificuldades.
Vamos edificar sobre a rocha, sobre o fundamento. Essa rocha aqui é Cristo. Mas veja aqui, versículo 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Irmãos, a gente percebe hoje em dia que quantas pessoas queridas que conhecem o Evangelho da Graça, que conhecem o Senhor, mas que eles edificaram sobre feno, palha e madeira. Quando passou pelo fogo, consumiu a todos, eles ficaram totalmente vazios. Então, o nosso material de edificação é ouro, prata e pedras preciosas. Ouro fala da natureza de Deus, prata fala da redenção. Pedras preciosas é aqueles que de fato foram trabalhados pelo Senhor, né, que são pedras preciosas. Agora, se você edificar sobre a areia, vai vir o vento, vai vir o temporal, a sua casa vai cair. Então, veja cada um como edifica. Temos que ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. Agora, não é você também ouvir, agora eu vou praticar isso. Não, primeiro ele tem que revelar isso ao seu coração. Se não revelar, você não vai ter desejo. Você vai querer fazer porque talvez o pastor mandou. Não é assim? Mas isso vai lhe frustrar, vai lhe trazer desânimo, vai lhe trazer desespero, vai lhe trazer indiferença. Quando nós ouvimos pelos ouvidos, devemos reter a palavra no coração. Mateus 13. Ouvir de bom grado, reter no coração. E aí, uma vez revelada, aí pelo trabalho do Espírito, nós vamos praticar. Ele disse assim: porei dentro de vós o meu Espírito e farei. Mas Ele não vai fazer sem a nossa ajuda. Na graça Deus faz tudo e nós fazemos tudo, porque nós estamos nele. Tudo que o Pai quer fazer neste mundo, Ele vai fazer através da sua igreja, de mim e de você. Mas se nós estivermos preparados, como que Ele vai fazer? Ele deseja fazer, Ele quer fazer. Ele está chamando homens e mulheres para esta obra, a sua igreja, porque em Cristo não há nem homem nem mulher. Entende, irmãos? E o que o Pai tem encontrado? Uma creche de pessoas infantis, ciúmes disso, ciúmes daquilo. Eu não vou mais naquela comunidade, aquele irmão me olha com cara feia. Ah não, o povo lá é... Misericórdia, irmãos. Paulo escreveu assim em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se é não mais eu, mas Cristo. Se é não mais eu, cadê eu? É Cristo. E se é Cristo, deixa Ele viver a vida dele em sua vida. Paulo disse assim em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Cristo não é apenas a minha vida, mas Cristo é o meu viver. Tudo que eu faço é para que o nome dele seja glorificado. Entende, irmãos? O que é uma pessoa madura? Vamos avançar um pouquinho mais então aqui, irmãos. Então, uma pessoa madura, só quero colocar mais um detalhe aqui importante. Uma pessoa madura, ela vai viver a vida em plenitude. O que é plenitude? Essa palavra plenitude, ela significa, vamos colocar aqui, resumir em uma palavra, aperfeiçoado ou completo. Onde que nós vamos ser completos? Onde que nós vamos ser aperfeiçoados? Agora eu preciso que vocês vão comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Colossenses. Eu queria chamar a tua atenção, irmão, se eu pudesse gritar aqui hoje, se eu pudesse abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração e inserir, enxertar essa palavra no seu coração para você ver a dimensão que é Cristo habitando em você, eu faria isso. Mas eu só tenho a pregação. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porquanto nele, esse nele aqui é Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é divino habita em Cristo. Lembra lá de João 1,16? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude.
e graça sobre graça. Nós temos recebido. Então nele, por que nós recebemos? Porque Cristo é a nossa vida. Então nessa pessoa que habita no seu coração aí, habita toda a plenitude da divindade. Agora, irmão, olha o versículo 10. Também nele, é como se faltasse, se em Cristo habita toda a plenitude, também nele, é que o Espírito Santo não quer que a gente esqueça de nada, também nele estáis aperfeiçoados. Essa palavra aqui, aperfeiçoados, no original significa, também nele estáis completos. Não falta nada, porque Cristo é tudo, irmão. Cristo é tudo em todos os que creram. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Que coisa, né? Se você ler aqui até o versículo 5, você vai chorar de alegria, porque este Cristo que nós temos, Ele é tremendo. Nós temos que saber quem que habita em nós. Quem habita em nós é aquele que nele mesmo, na sua pessoa, habita toda a plenitude da divindade. E onde é que está Cristo? Está dentro de você. Irmãos, o que falta para você, irmão? É reconhecer que Ele é tudo. Irmão, quando a gente vai louvar o Senhor, qualquer cântico, a gente canta como que, vamos louvar. É verdade que morreu. Meu Deus do céu, que falta de reverência é essa? Temos que abrir o nosso coração, abrir o nosso peito, abrir nossa garganta e louvar aquele que fez tudo por mim e por você. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aquele que qualquer dificuldade que você tem, vá para o quarto, dobra teu joelho, fala com Ele. Ele tudo pode. Irmão, como nós precisamos conhecê-lo, esse Jesus em plenitude. A maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual. Característica das crianças pequenas é a falta de discernimento. Um bebê coloca qualquer coisa na boca. Um cristão imaturo ouve qualquer pregador e não é capaz de determinar se ele é fiel às Escrituras ou não. Isso é criança. Um crente imaturo não tem filtro espiritual, não sabe identificar as falsas doutrinas, não é cuidadoso em sua dieta, ingere qualquer coisa, não sabe identificar a morte na panela. Cuidado em comer o que você não conhece. Vamos ler aqui, segundo Reis 4, verso 39, que diz assim: Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Eliseu estava naquela escola, ensinando ali aqueles profetas, e teve fome. Alguém, a palavra fala aqui que saiu ao campo apanhar ervas, e achou isso aqui deve ser uma erva boa, né? Fez aquele de colicíntidas, trouxeram, colocou naquele panelão, colocaram para ferver, então pode servir o povo agora. Quando um comeu, o que ele disse? Vamos lá para o texto, lá o versículo 40, segundo Reis 4, versículo 40. Vamos ver aqui a reação. Olha só, cuidado em você comer coisa que você não conhece. Uma vez estava pregando lá no Nordeste, aí uma pessoa falou o seguinte: olha, hoje Deus abriu o meu entendimento para eu crer em Cristo crucificado. E um dia ela confrontou o seu líder, confrontou o seu líder dizendo o seguinte: meu amigo, vou começar a orar pela sua vida. Você prega a Bíblia de uma forma precisa, mas não é exato. Você precisa primeiro rogar ao Pai misericórdia, para que Ele revele ao seu coração que naquela cruz, no corpo de Cristo, você foi incluído e você participou da sua morte e ressurreição. Diz que esse líder deu um pulo lá para trás e disse: você está louca, mulher? Você enlouqueceu? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ela foi expulsa daquela comunidade. Ela disse que se encantava com aquelas mensagens adocicadas,
porque o líder era uma pessoa muito expressiva. Não estou criticando aqui, irmãos, porque às vezes esses líderes falam com muita boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Precisamos de revelação na palavra. Então aqui, eles colocaram na panela algo que eles não conheciam. Agora, olha o versículo 40. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Eles estavam comendo veneno. E agora veja aqui a solução que Eliseu deu. Versículo 41. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Por que colocou aqui farinha? O que tem a ver farinha? O que é farinha? Farinha, segundo Levítico, primeiro capítulo, fala daquelas ofertas incruentas, ofertas sem sangue. Fala daqueles bolos que eram feitos naquelas amassadeiras, eram assados. Fala da natureza humana de Cristo. Farinha. Se o grão de trigo, o nosso Senhor, Ele é o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer produz muito fruto. Então colocou farinha. Fala da natureza humana de Cristo. Aquilo que tinha morte na panela, misturou com farinha, figura de Cristo. Então eles puderam comer agora, porque onde está o Senhor, Ele é inserido, ali Ele produz vida, não produz morte. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Está me compreendendo, irmãos? Então cuidado em comer aquilo que você não conhece. Por que o povo de Deus está sendo destruído? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então devemos ficar bem atentos com a nossa alimentação. Porque segundo Paulo, em 1 Coríntios 2,15, fala que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Entende, irmão? Agora, o homem natural, ele não aceita, ele não recebe, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. Vamos avançar um pouquinho mais. Só um cristão maduro, que transforma conhecimento em prática de vida, tem suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O processo de estudar e aplicar a palavra é precisamente aquilo de que se necessita para assegurar desenvolvimento e maturidade saudáveis. Tiago 2,12 diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Não basta apenas você falar. Falai de tal maneira e procedei. Entende, irmãos? Isso é fundamental, porque todo de fato o falar e todo o proceder de uma pessoa madura vai glorificar a vida de Cristo. Não tenha dúvida. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que ele fizer, receber, será com ações de graças, até às vezes circunstâncias dolorosas, ele vai dar graças ao Senhor. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que não podemos alcançar a maturidade espiritual sendo tardios para ouvir ou demonstrando um crescimento retardado. Há muita coisa a ser feita e para isso são necessários empenho, esforço e dedicação. Para alcançar a perfeição ou a maturidade, precisamos nos render ao propósito divino. O autor usa a expressão deixemos-nos levar, que está na voz passiva, depois a gente vai ver Hebreus 6, significando que, embora haja a necessidade de nossa consciência e nossa participação nesse processo rumo à perfeição, é o próprio Deus que opera em nós e nos capacita. Vamos ler aqui esse belíssimo texto, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Irmãos,
Deixa eu explicar para vocês aqui algo que é fundamental, que vai lhe ajudar bastante. Aqui a palavra fala que Ele opera, Ele age. Agora, você está percebendo o agir dEle na sua vida? Quando Ele age? Lembra quando o Senhor Jesus foi para Jerusalém, em Lucas 19, do versículo 41 até o 49? O Senhor Jesus foi lá e Jesus chorou sobre aquela cidade, porque eles não perceberam a oportunidade da sua visitação. O Senhor nos visita, não, Ele habita em nós. Como é que Ele pode nos visitar? No sentido seguinte, que quando Ele quer fazer algo na sua igreja, talvez na sua cidade, Ele vai visitar a sua assembleia, para trazer ou despertar ali um avivamento, um despertamento. Ele vai empolgar o seu povo. Mas, irmãos, se nós não estivermos conectados com o Senhor, em intimidade com Ele, com a sua palavra, Ele vai nos visitar e nós não vamos perceber a sua visitação. Vai passar desapercebido. Nós estamos louvando, cantando, ouvindo a palavra, mas distraídos. Nós estamos tão concentrados nos estudos, né? Que nós não estamos vendo a ação dEle, o que Ele deseja fazer na vida da Assembleia. Você já parou para pensar qual é a vontade do Pai para esta Assembleia aqui em Sidrolândia? O que Ele deseja fazer conosco, irmãos? Eu sei o que Ele quer fazer. Ele quer, em primeiro lugar, que nós amadureçamos, que nós cresçamos, para que Ele então pode impactar essa cidade. Mas para isso, tem muitas coisas em mim e em você que Ele quer arrancar de nós. Como que Ele vai fazer isso? Porque tem muitas coisas que nos abalam. Nós somos muito abalados. Sabe aquelas coisinhas assim que Ele quer tirar de você, que se tirar você vai ficar, ai, tadinho de mim, coitado de mim. Então Ele quer fazer isso. Abra lá em Hebreus capítulo 12, deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Hebreus 12, versículo 26 em diante. E também nós vamos encerrar por aqui. Depois os irmãos concluam a leitura aí nos vossos lares, busca mais luz diante do Senhor para esse tempo. Hebreus 12, a partir do verso 26. Preste atenção, irmãos. Olhe para mim só um pouquinho aqui. Ele, o Senhor, quer remover da tua vida tudo o que te abala. Agora, será que você não sabe ou não tem discernimento das coisas que te abalam? O que abala você? Isso que Ele quer remover. Então veja aqui, versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele quer tirar de você tudo aquilo que te abala. Ele quer colocar em você algo que não vai te abalar mais. Lembra do Salmo 125:1? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Agora, então, Ele quer remover as coisas que nos abalam. Entende? Agora, olha o 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós só iremos servir a Deus de um modo agradável quando Ele remover de nós as coisas que nos abalam. Às vezes pode ser um cachorrinho, às vezes pode ser um esposo, uma marido, um carro. A gente fica muito assim, as coisas. Ai, se eu perder minha esposa, se eu perder meu marido, isso vai me abalar bastante. De repente Ele remove. Ele quer formar em você algo concreto, um reino inabalável. Cristo é o que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais, irmãos. Precisamos que Ele seja formado em nós, a pessoa de Cristo.
como o apóstolo Paulo sofria com os Gálatas. Meus irmãos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado completamente em vós. Precisamos, irmãos, disso, senão nós não vamos avançar no Senhor. Senão, o Senhor não pode nos usar. Ele quer nos usar, mas nós estamos preparados. E quando nós desejarmos crescer no Senhor, aí vai acontecer uma coisa muito interessante em nós também. Quanto mais de Cristo, e o Filho vai se expressar através de nós, e o Filho é louco pelo Pai, e o Filho quer nos levar a contemplar a sua glória, nós vamos começar a amar o Senhor. Amar o Senhor. E qual que vai ser, então, a nossa petição real e verdadeira? Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quando nós amarmos o Senhor, nós vamos desejar um Maranata. Vem, Senhor Jesus, nos buscar, porque eu te amo. Irmãos, é insuportável você ficar longe de uma pessoa que você ama, não é? Agora, você ama o Senhor? Se ama o Senhor, quando você amar o Senhor, você vai desejar que Ele volte, e Ele vai te buscar. Meu irmão, que dia é esse? A volta de Cristo. Ele vai voltar para os seus, não vai voltar para crente mequetrefe, não vai voltar para evangélico e religioso, vai voltar para aqueles que o amam e que o desejam. Oh, Maranata, esse vai ser um Maranata tão maravilhoso. Então que o Senhor revele a sua verdade aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, debaixo do nome precioso de Cristo. Revela-nos mais dele. Ele é o amado da nossa alma. Precisamos dele, Pai. Ele diz que sem ele nós nada podemos fazer. Obrigado pelo teu falar, pela tua unção, pela manifestação da tua presença. Oh, Pai, nos leve guardados, e que à noite estejamos todos preparados para ouvir mais uma vez a tua palavra e participar da tua mesa. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.